Graças paz, queridos, graças paz, queridas. Mais uma vez estamos nos reunindo de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Mas quando nós nos reunimos para proclamarmos, para ouvirmos, para saborearmos a palavra do Senhor, isso nos deixa leves. E quando verdadeiramente estamos atentos, o Senhor, Ele manifesta a sua glória sobre nossas vidas, sobre nossos lares. E eu creio que nesse exato momento onde você estiver, o Senhor já vai estar contemplando a vossa determinação de contemplar a sua palavra e de ouvir a voz do Senhor. Amém? Nós estamos fazendo o culto deste domingo de uma maneira especial, pois tivemos a necessidade e fomos inquietados, na verdade, a fazermos uma breve retrospectiva de tudo que aconteceu desde quando nós fomos privados de estarmos cultuando no templo. Eu creio que vocês devem ter tido recordações abençoadoras. Mas o Senhor nos traz para que nós venhamos também refletir em sua palavra. E antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de, junto com você, orar, agradecer a Deus, porque em meio a tudo isso, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos erguido. Deus, Ele continua dando o seu melhor, e esse melhor Ele tem nos alcançado. Amém? Querido Deus Santo e Eterno, nós te louvamos, Pai, te louvaremos sempre, porque tu continuas sendo Deus de poder e de autoridade. Cremos, ó Deus, que nada saiu do teu controle. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu tens nos sustentado, Senhor. Tu tens, ó Deus, feito com que os nossos armários eles permaneçam, ó Deus, sendo supridos. Não porque nós estamos nos esforçando, mas sim, ó Deus, porque tu tens nos proporcionado isto. Obrigado, ó Deus, pela vida dos teus servos e servas. Que nesse instante, ó Deus, eles estejam a contemplar e entender que realmente tu és um Deus que supre. Porque em meio a essa situação, tu não nos abandonaste, Senhor. Tu continua a nos direcionar, tu continuas a nos sustentar. Te louvo, ó Deus, pelos teus filhos e filhas, ofertantes, dizimistas. Deus, que tens honrado a tua em meio às situações, tens se determinado a ser fiel, Senhor. Porque também a tua palavra direciona aquele que é fiel no pouco, Deus, no muito tu os colocará. Deus, como é maravilhoso vivenciarmos esta palavra, deixar com que essa palavra adentre em nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, contemplar em cada um dos teus filhos essa determinação de fé, essa determinação, ó Deus, de que em ti nós seremos mais que vencedores. É o que te clamamos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E nesse instante eu gostaria de te convidar a abrir tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos estar contemplando o texto da palavra do Senhor e vamos entender o que Deus quer de cada um de nós. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 21, a partir do verso 35, que diz assim: E de madrugada levantou-se muito antes de o dia clarear, e saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam. E ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Louvado seja Deus. Tem algo muito especial nesse texto,
Porque Jesus, ele anteriormente, ele tinha feito maravilhas em meio à multidão. Jesus anteriormente tinha curado a sogra de Pedro. E de repente muitos ali ficaram sabendo e eles se dirigiram à casa de Pedro. Mas quando chega lá, Jesus não estava mais. Ele tinha saído antes que o sol raiasse. E ele se dirigiu a um ambiente para buscar mais intimidade com o Pai, se declarar ali com o Pai. E de repente saem alguns de seus discípulos à sua procura. E ao encontrá-lo, eles relatam que tem uma multidão querendo ser atendida por Jesus. Jesus ele dá uma demonstração que o foco, o objetivo, o propósito principal dele não é juntar multidões. Ele traz uma ideia dentro desse texto que ele tinha uma proclamação a realizar. O objetivo não era simplesmente juntar pessoas. E aí Jesus ele não vai atender aquela multidão. Ele diz aos discípulos: vamos para os lados da Galileia, e ali eles começam a proclamação. Outro texto que nos chama a atenção, e também ele vem nos confirmar essa linha de raciocínio, onde nós temos que entender que o objetivo de Jesus, a ênfase de Jesus não era a multidão, e sim fazer com que tivessem conhecimento do que realmente ele estava fazendo e se tornarem verdadeiros seguidores dele. No texto que se encontra lá, no Evangelho de João, capítulo 6, o verso 2, ele vai deixar bem claro isso. Ele vai dizer que uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E é bem claro quando nesse verso a gente vê a declaração de que o porquê que a multidão seguia Jesus. Jesus ele sabia de tudo isso, mas ele entendia que naquela multidão o propósito, o porquê dele estar ali não estava sendo contemplado. Jesus não estava ali simplesmente para realizar curas, para realizar aqueles milagres. Jesus ele queria, na verdade, era formar seguidores. Ele queria formar discípulos. E para isso teria que ter relacionamento. E Jesus ali ele não contempla em meio àquela multidão um relacionamento propício para que o seu propósito, o porquê dele estar ali, viesse a acontecer. E aí nós vamos dar uma atentada nos relacionamentos que Jesus teve. Os relacionamentos que foram desenvolvidos. E nós contemplamos 3 tipos de relacionamento: o relacionamento com a multidão, o relacionamento com seguidores ocasionais e, por fim, o relacionamento com os discípulos. Nos últimos dias o Senhor tem me despertado muito para esses tipos de relacionamento. E neste momento nós vamos estar dando uma explanada justamente no relacionamento com a multidão. Porque eu gostaria muito de trabalhar os outros 2 relacionamentos em outra oportunidade. O relacionamento com a multidão não foi um relacionamento que Jesus priorizou. Jesus ele não deixou de atender a multidão. Ele não deixou de fazer milagres em meio à multidão. Mas não era a prioridade de Jesus. Aqueles milagres eram para despertar para o ensinamento, para um discipulado. Coisas que poucos na multidão atentavam. Como foi citado no verso 2 do Evangelho de João, no capítulo 6, verso 2, a multidão seguia por conta das curas e dos milagres. E não atentavam para o ensinamento. Não atentavam para uma autolibertação, para que verdadeiramente viessem seguir a Jesus. Aleluia. A multidão não conhecia a motivação de Jesus. A multidão estava ali pelas suas próprias necessidades. E nós estamos vivendo num tempo em que
muitos de nós estamos tendo comportamentos como se fosse da multidão. Uma busca incessante do Senhor apenas quando temos nossas necessidades. Não estamos atentando para o propósito do próprio Deus sobre nossas vidas. Porque quando esse propósito ele é despertado em nós, quando nós atentamos e entendemos esse propósito, a nossa busca pelo Senhor, o nosso seguir a Jesus é totalmente diferente da multidão. É algo que verdadeiramente faz com que a gente se entregue. O nosso eu não prevalecerá mais. Há uma necessidade de uma purificação. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus e Jesus explica a ele e deixa bem claro que ele teria que nascer de novo. A multidão ela não queria nascer de novo. A multidão ela queria simplesmente que suas necessidades fossem saciadas. O nascer de novo é para quem tem uma postura de discípulo, para quem quer verdadeiramente ser um discípulo de Cristo. Jesus ele procura pessoas que queiram ter compromisso com o Evangelho. E é um perigo quando nós temos comportamento de sermos multidão. Porque se Jesus está procurando pessoas que têm compromisso, uma das coisas que ele observa em meio à multidão é justamente que não há pessoas que queiram compromisso com o Evangelho que ele está pregando. É uma palavra que a gente começa a contemplar e a trazer para a nossa atualidade. Nós vivenciamos muito isso no nosso meio cristão. Mas, como eu tinha falado antes, Jesus ele não deixava de atender. Ele contemplava as necessidades. Mas eu fico imaginando Jesus falando: poxa, eles não entenderam nada. Porque se buscarem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, tudo vos serão acrescentado. Então não precisaria a multidão se desesperar, não está havendo milagre, eu quero não. Busca primeiro o reino estava sendo apresentado àquela multidão. Mas Jesus ele sondava a todos e não contemplava um sequer. Aleluia. Muitos dos que estavam com Jesus, eles chegaram a se voltar contra Jesus. Quando nós lemos o texto em que houve a necessidade da decisão, onde a multidão interferiu, mas a multidão ela foi iludida, ela foi comprada, houve várias situações que levassem muitos da multidão a não acreditar naquele evangelho proclamado. E muitos daqueles que viram os milagres, diante daquela proclamação, eles negaram a Jesus. Eles optaram por Barrabás. Nós também não podemos negar que tudo estava sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Mas aqui nós estamos analisando as ações e atitudes da multidão diante de Jesus. E o próprio Jesus demonstrando como seria o seu relacionamento. Não era um relacionamento de confiança na multidão. Porque a multidão não se aproximava de Jesus de uma maneira íntima. A multidão se aproximava de Jesus simplesmente para ver, muitas vezes para que viesse sobre um ou outro ali o mesmo poder dos milagres e ali os curasse e tirasse aquela aflição dos seus corações. Muitos endemoniados, Jesus chegava e expulsava os demônios. Poucos é encontrado relatos que verdadeiramente o seguiram. Poucos nós encontramos relatos que eles se tornaram discípulos. Muitos dos que foram curados, eles continuaram na multidão, mas não se tornaram discípulos. O propósito de Jesus era formar discípulos. Difícil de se formar discípulo quando pessoas não querem intimidade verdadeira com o Senhor, quando pessoas não querem negar-se a si mesmo, sabe, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. A multidão ela não queria isso. A multidão ela não aceitava se desprender do seu eu. A multidão ela permanecia na sua zona de conforto, apenas absorvendo e querendo
sabe, que as maravilhas acontecessem. Mas Jesus, ele tinha propósito, ele tinha planos a serem apresentados em meio à multidão. Quando nós lemos lá no Evangelho de Marcos, que Jesus, ele não voltou para atender aquela multidão. Jesus, ele já tinha feito vários milagres. Jesus já tinha proclamado o Evangelho numa sinagoga. Jesus tinha já feito a cura da sogra de Pedro. A multidão que o acompanhou, muitos milagres foram realizados. Mas Jesus não olhava e não via aqueles que verdadeiramente queriam ser discípulos de Jesus. A multidão nunca teve esse compromisso de abraçar a cruz. A multidão ele não estava querendo entender. Por isso Jesus ele não a priorizava. No entanto, ele não negava atendê-los. O fato de a multidão não ser prioridade não quer dizer que Jesus desprezava a multidão. Ele atendia a multidão. Mas o que nós temos que atentar é que a multidão não queria se relacionar com Jesus. Quando nós não nos aproximamos de uma pessoa, nós não conseguimos entender um pouquinho sequer daquela pessoa. E muitas vezes nós vamos para o outro lado, contrariar ou ser contra tudo que aquela pessoa está fazendo. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Nós precisamos ser íntimos. Nós precisamos deixar de ser multidão. A multidão busca a satisfação de suas próprias necessidades. Assim, o compromisso estava condicionado à necessidade. O compromisso que a multidão tinha não era com Jesus, era com ela mesma. Se ela se aproxima mediante as suas necessidades, o compromisso estava condicionado à necessidade. Jesus que sonda corações, Jesus que não se deixa enganar, Ele olha para mim e para você, Ele faz um raio-x do que realmente está dentro de nós, qual o nosso verdadeiro interesse em estarmos cultuando em um templo ou em estarmos cultuando em nossos lares. Quem sabe outrora os templos viviam cheios, mas eram de multidões e não de discípulos. Quem sabe Deus nos colocou em nossos lares para nos transformarmos, para que nós venhamos deixar de ser multidões e sermos discípulos. Quando nós contemplamos esse texto e vimos que Jesus ele não priorizava a multidão, porque a prioridade dele era formar verdadeiros seguidores comprometidos, pessoas que tivessem a necessidade, o desejo de libertar de si mesmo, de abrir os vossos corações, para que os ensinamentos verdadeiramente fluíssem neles, para que venhamos ser cópias de Cristo em meio a tudo isso que está acontecendo. Você imagina os servos, as servas cristãos verdadeiramente tendo atitudes como cópias de Cristo? Teríamos um corpo totalmente diferenciado, onde o cabeça estaria sempre feliz com o seu povo. Mas infelizmente não são essas atitudes que nós contemplamos nos dias de hoje. Igrejas cheias, mas de pessoas que estão ali mediante as suas necessidades, não é que estão ali porque têm um compromisso com Cristo. Ter um compromisso com Cristo é só para quem busca verdadeiramente intimidade com Ele, entende o propósito. É muito gostoso quando nós contemplamos o texto e a primeira coisa que nós fazemos é trazer para a nossa vida, a nossa realidade. E a partir daí nós vivenciarmos, nós mudarmos de atitude. Mas nós sabemos que muitos não fazem isso. Muitos até proclamam o Evangelho, mas eles não querem negar-se a si mesmos. Eles preferem ser multidão, atitudes de multidão. E o que leva alguém a ser multidão?
O que leva uma pessoa a se tornar um membro da multidão. E quando nós contemplamos, são pessoas que estão nas igrejas, que declararam Jesus Cristo, mas que elas travam, elas não querem avançar mais, elas não querem ir adiante nessa intimidade, porque muitas coisas têm que ser saradas nas pessoas. E uma das coisas que levam alguém a ser multidão são as decepções conhecidas. Muitas pessoas elas têm seus traumas, escândalos, relações infrutíferas, feridas profundas a serem exploradas. E muitos não querem ser tratados nesse sentido. E aí eles, em vez de se tornar íntimo, em vez de se purificar, se libertar de tudo isso, preferem se tornar um servo na multidão, ou um cristão de multidão. Lembrando, não é interessante vivermos como multidão, porque a prioridade de Cristo não é a multidão. Milagres acontecem na multidão, mas não era a prioridade, o propósito não era a multidão. O propósito é me tornar e te tornar discípulo. Louvado seja Deus. Outro item que faz com que as pessoas se venham a ser multidão, é a ignorância do melhor de Deus. Ignorar o melhor de Deus. E como é que se ignora o melhor de Deus? Muitas pessoas têm uma vida espiritual medíocre, mas elas aceitam isso. Elas preferem ficar nessa zona de conforto que não avança para lugar nenhum, desprezando o que Deus tem para as suas vidas, desprezando o melhor de Deus. E ainda acham e usam o discurso de que Deus está permitindo ser assim. Isso são sintomas de quem quer viver na multidão, não quer assumir compromisso, não quer negar-se a si mesmo, não quer ser sarado, não quer ser curado. E aí se acomoda, fica numa zona de conforto, que na verdade de conforto não tem nada. Porque os traumas estão prevalecendo sobre suas vidas. Eles creem em sua ignorância que a vontade de Deus é esta, mas na verdade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a que Jesus veio fazer em meio ao povo de Deus. É verdadeiramente trazer um povo para ser seguidor dos ensinamentos do próprio Deus, assim como Jesus foi. E nós contemplamos que lá na época de Moisés, o próprio Deus ele escolheu um povo específico, ele dava diretrizes e ele queria intimidade. E muitos no deserto pereceram, porque eles preferiam ser multidão em vez de ser íntimo. Sabe, eles não queriam verdadeiramente se abrir para Deus. E quando eles insistiram com Moisés, e Moisés, tudo bem, fiquem aqui que eu estarei subindo, e a glória de Deus será manifestada, houve um temor tremendo. Eles ficaram com medo de morrer e abriram mão de ser mais íntimos de Deus. Não, Moisés, nós não precisamos, senão morreremos. Mas justamente era o que estava dentro deles. Eles não queriam ser sarados, eles não queriam ser curados, e eles abriram mão da intimidade. Deus ele não ia matar aqueles homens e mulheres. Deus ia tratar deles, ia trazer eles para uma realidade. Imagine se a atitude daqueles homens tivesse sido diferente. Não teria apenas um Moisés, teriam vários seguidores verdadeiramente que Deus poderia contar com eles. Mas eles abriram mão, porque eles não queriam ser curados interiormente. Isso custou caro, porque daquele povo apenas Josué e Caleb herdou a terra prometida. A multidão pereceu no deserto. E nós estamos falando justamente dos riscos de nos mantermos
na posição de multidão. Outro fator que também compromete as pessoas que já se declararam, que já estão na igreja, estão na caminhada, são dizimistas, são ofertantes, mas que ainda falta algo, falta deixar de ser multidão. A seara, ela tem atividades para todos, mas para todos que se posicionam como discípulos. Outro fator é a falta de compromisso. A falta de compromisso faz com que você se torne simplesmente um cristão de multidão. Sabe, você simplesmente não quer assumir compromisso. Muitos sabem que Deus quer e convivem com pessoas que têm visão, pessoas de visão. No entanto, optam por uma vida sem compromisso. São crentes centralizados em si mesmos. É interessante que muitos, Deus já deu sinais, Deus já mostrou ministérios, já deu os dons, os talentos. Muitos já foram aconselhados, tem pessoas que são próximas, que têm visão, que já observaram, que já tentou trazer. E de repente há uma zona de conforto que aprisiona. Isso é uma atitude de querer ser multidão e não querer ser discípulo. Porque se Deus já manifestou os talentos sobre a sua vida, habilidades, dons, é para que você venha assumir o discipulado, assumir a responsabilidade de honrar a Deus com aquilo que Ele tem te proporcionado. Deus, Ele não te proporciona dons e talentos para você ser apenas um na multidão. Ele te proporciona e te chama para algo além. Esses foram algumas características, alguns fatores e sinais de que as pessoas, muitos até nem estão entendendo o porquê estão sentados, ou porque estão só em meio à multidão, mas é porque se acomodaram, não despertaram para o discipulado, que é o propósito de Jesus. Louvado seja Deus. E aí nós temos outras características também que levam as pessoas a estarem nessa situação de multidão. A fraca resposta à palavra. Se nós analisarmos o nosso tempo que nós contemplamos a palavra, nossos anos que estamos dentro de uma igreja, quantas vezes o Senhor falou através da sua palavra, mas quantas vezes nós nos posicionamos e fomos fiel à palavra? Nós precisamos simplesmente dar uma resposta à palavra, mas uma resposta atual, uma resposta firme. Não podemos dar uma resposta fraca, ou sequer dar resposta à palavra. E a resposta à palavra é justamente a minha mudança de atitude. Porque nos últimos anos Deus tem falado muito. Deus tem atraído o seu povo através da sua palavra de uma maneira cada vez mais forte. Mas esta palavra, ela não está sendo aceita de uma maneira que venha transformar as pessoas. Mas não é a própria palavra, é a própria pessoa que se encontra confortável em meio à multidão. Às vezes, nós analisamos a palavra, essa palavra não é para mim porque eu não tenho essa necessidade. Mas não é nesse sentido. A palavra vem para nos transformar, nos constranger, vem para nos libertar de nós mesmos e fazer com que nós venhamos verdadeiramente caminhar como discípulos e não como multidão. Aleluia! Outra característica é a fuga de cobranças e confrontos. Não se deixam tratar. Quantas vezes Deus tem concedido autoridade a líderes para tratar a você, para tirar você de situações, mas de repente você sai, aparentemente está bem, depois você está na mesma situação, é porque você não abre o seu coração para o verdadeiro tratamento. Isso é atitude e é característica de quem prefere ser multidão, porque o discípulo, ele se abre, ele rasga o seu coração, ele se transforma. Nós temos o exemplo de Pedro. Teve um processo, teve sim, mas quando Pedro verdadeiramente abriu seu coração, se rasgou, houve uma transformação poderosa. Pedro assumiu a responsabilidade da proclamação. Pedro entendeu tudo aquilo e Jesus sabia, porque quando Jesus chama,
Jesus diz, vai ser difícil, mas ele tem potencial, ele vai entender. Quantas vezes o Senhor já não tem tentado fazer isso com você, através dos líderes, sabe, trazendo pessoas de visão, lhe direcionando, sabe, dizendo, vem para a intimidade. Louvado seja Deus. Outra característica negativa é a infantilidade, confusão religiosa, frustração, atitudes materialistas. Tudo isso nós contemplamos em nosso meio. Infantilidade, como se Deus ele não tivesse autoridade sobre a sua própria vida. Confusão religiosa, de repente você está num ambiente, você está em uma denominação e você quer cultivar culturas de outro ambiente, de outra denominação. Você tem que saber onde está, você tem que atentar para a sua origem, se deixa levar, porque o próprio Espírito Santo vai te conceder paz. Mas a partir do momento que você fica com essa confusão religiosa fluindo, você começa a ignorar o que Deus está fazendo em meio à comunidade. Deus agindo e você ignorando, e você desprezando. Isso são atitudes e características de quem prefere estar na multidão. Porque o verdadeiro discípulo, ele consegue contemplar o agir de Deus, e ele caminha para que muitos olhem e o vejam como uma cópia de Cristo. Mas a multidão não. A multidão ela não busca isso. A multidão busca seus próprios interesses. Louvado seja Deus. E para concluirmos, uma das características mais terríveis, ao meu ponto de vista, é aqueles que vivem de aparência. É aqueles que vivem de aparência. Isso é uma terrível característica da multidão. E Jesus contempla tudo isso. Ninguém escapa aos olhos do Senhor. As aparências enganam o líder, engana o vizinho da direita e da esquerda, mas ao Senhor não engana. Não engana. As aparências enganam o líder, ao pastor, ao vizinho da direita e ao vizinho da esquerda, mas ao Senhor a aparência não funciona, porque o Senhor ele vai no íntimo, no profundo e no escondido. E aqueles que se determinam a querer ser discípulos verdadeiros de Jesus, ele abre seu coração para ser sarado e curado pelo próprio Senhor. Mas aqueles que se posicionam como multidão, essas características e esses sintomas, eles vão continuar fluindo, sabendo que Jesus ele não abandona. Mas também temos que ter consciência de que a multidão não é prioridade de Jesus. Louvado seja Deus.